Então, essa é a nossa primeira aula. Essa é a nossa primeira aula, mais introdutória. Eu vou explicar um pouco por que a gente tem que estudar essa matéria, tá? Em lugar de já começar a colocar fórmulas, eu vou explicar por que a gente tem que estudar essa matéria, sendo que a gente estuda administração, por exemplo, né? Depois disso, eu vou falar um pouco de estatística, essa aplicação de estatística. E só depois disso que eu vou entrar em alguns conceitos básicos, tá? Bem básicos mesmo, e falar um pouco de estatística descritiva e de estatística inferencial. Tá? No começo eu vou tentar ir devagar, e à medida que todo mundo vai engatado em primeira, segunda, a gente já começa a ir mais rápido. Então, por que estudar esta matéria? Tá? Então, eu compilei algumas frases de caras famosos aí, tanto acadêmicos quanto do mundo corporativo, né? Basicamente, talvez alguns de vocês já ouviram, mas existe uma palavrinha em inglês, né, que as empresas e as organizações falam muito, que chama de cultura data-driven, né? O que é essa tal de cultura data-driven? Basicamente, assim, antigamente, você trabalhava numa empresa e as pessoas se reuniam e cada um dava sua opinião sobre um problema, né? E aquele cara que convencia melhor os outros, talvez, era a ideia que ele implementava, né? Hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, as decisões nos lugares tendem a ser tomadas em função dos dados, né? Tem pessoas que falam que, sem os dados, você é simplesmente uma pessoa com uma opinião, né? Tem outros que têm dito que os dados, eles são a nova matéria-prima dos negócios. Que o recurso mais valioso no mundo, né, é mais o petróleo, né, que são os dados. E tem várias frases que eu coloquei aí, né? Aprender dos dados ser aceito no mundo todo, então se você domina isso, você é bem-vindo praticamente em qualquer lugar do mundo, né? Então, qual que é a ideia? Se vocês sabem analisar dados, vocês vão ter um diferencial com os caras que não sabem. Tá? Eu acredito que talvez poucas pessoas que são formadas na administração saibam analisar dados da forma que a gente vai ver nessa matéria, né? Então, é importante desse ponto mais, vamos falar assim, filosófico, mais contemporâneo, né? E também é importante por outra coisa, né? Dinheiro, né? Eu não sei se todo mundo conhece esse site aqui. Esse site, ele posta os salários, né? Você se cadastra, você quer saber o salário, por exemplo, no Rio de Janeiro, para uma vaga tal, né? Aí, para você conseguir entrar, você tem que se cadastrar e postar seus dados também, né? Então, eu postei alguns, né, salários médios, né? Pode ver que tem mínimo e máximo também. No Rio de Janeiro e São Paulo, né, que são as principais cidades, e os salários não são nada ruins, né? Coloquei aqui salário para analista de dados, cientista de dados, business intelligence. Mas, professor, a gente faz administração, a gente não fez exatos. Por que você está postando isso? Para alcançar inveja? Não. É o seguinte, né? Antigamente, as pessoas contratavam, as empresas contratavam cientista de dados, analista de dados, um cara de exatas, né? Ou um matemático, ou um físico, ou um estatístico, ou um engenheiro. Hoje em dia, não mais. Se você é um cara que tem uma formação X, se você fez gastronomia, mas você sabe analisar dados e quer ser candidato para a vaga, se você manja, você vai ter uma chance. Tá? Então, é mais uma opção que vocês têm, né, para entrar no mercado de trabalho. Tá? E esses, sim, por experiência, eu falo que esses salários estão bem estimados por baixo. Tá? Os salários costumam ser bem mais altos. Eu conheço pessoas mais, vamos falar assim, um pouquinho a mais de júnior, que já estão ganhando 10 mil, tá? 12 mil. Então, não é um dinheiro expressivo. Então, tem que estudar a matéria por esse motivo. Porque é importante e porque paga bem. Tá? Então, dito isso, espero que todo mundo tenha ficado motivado. Por assim, vamos estudar o que é estatística.
tá? Basicamente, assim, estatística é a ciência, tem a ver com tudo que é coletar dados, analisar dados, fazer modelos, interpretar esses modelos, né? E obter algum conhecimento de todas essas coisas que estamos fazendo, tá? Tudo isso é estatística, tá? Dá para fazer coisas muito complexas, mas nessa aula, que acho que é a segunda aula relacionada com a estatística que você vem, né? A primeira foi um pouco mais de probabilidade. Nessa matéria a gente vai aprender como fazer uma análise exploratória de dados, tá? Essa parte, embora todo mundo pense que é simples, é a chave para fazer coisas complexas bem feitas, tá? Porque é através da análise exploratória de dados que a gente vai começar a enxergar os dados de uma forma diferente e vai conseguir criar, vamos chamar assim, de teorias na nossa cabeça que vão nos ajudar a criar um modelo, por exemplo. Vamos aprender a fazer testes de hipóteses, né? Tá? A gente vai entender o que é um teste de hipóteses mais para frente. Vamos aprender como coletar os dados de forma correta, tá? Existem sistemas, vamos falar assim, para coletar os dados, tá? Que é o que a gente vê um pouco, que a gente vai falar de amostragem, como que a gente pega uma amostra da população, né? De forma que ela seja representativa, né? Para conseguir tirar conclusões. E vamos aprender como interpretar corretamente os resultados, né? Rodar um código, fazer clique em algum lugar e obter um número, talvez seja a parte mais fácil. Ok, não é tão fácil, mas assim, você vai aprendendo, você coloca no Google como fazer isso e faz, né? Talvez a parte mais interessante é interpretar aqueles resultados, né? E é isso que a gente vai aprender. Tá? E onde que a gente vai aplicar a estatística na vida real? Tem um monte de aplicação em diferentes áreas, tá? Lembre-se que os dados, como eu falei no começo, eles são a nova matéria-prima dos negócios. Então, basicamente, qualquer negócio que você cair, vai ter oportunidade para você analisar dados, mesmo se a empresa não é muito orientada a isso, mas se você consegue fazer uma coisa a mais, você vai mostrar para o dono da empresa, por exemplo, que você tem um valor adicional, entendeu? Bom, por exemplo, a gente pode aplicar estatística para fazer auditorias, né? A gente precisa de procedimentos de amostragem para selecionar de forma aleatória empresas que vão ser auditadas, né? A gente não faz uma auditoria e fala, putz, eu não gosto de João. Eu vou fazer uma auditoria na casa do João. Pode ser que alguém faça, mas não é correto, não seria correto, né? Correto seria, essas são todas as empresas. Como a gente escolhe de forma aleatória as empresas? Né? Tem um sistema para escolher empresas. Né? Então, nesse sentido, a gente aplica estatística. Né? Em economia e finanças, por exemplo, para medir o risco de mercado, né? Para criar alocação de carteira, criar estratégias de investimento, né? Para risco de crédito, né? Identificar se uma pessoa vai ser ou não um bom pagador na hora que solicita um empréstimo, por exemplo. Né? Se você vê que o cara vai ser um pagador ruim, ou um cara que nem vai pagar, você já nem empresta dinheiro para ele, né? Você só empresta dinheiro para aquele que você pensa que vai te pagar, né? Se vem a Maria e fala, Carlos, me empresta R$ 100, eu tenho que pensar que ela vai me pagar, né? Se eu já sei que ela não vai me pagar, eu não empresto, não. Para você ter previsões macroeconômicas, né? Por exemplo, quanto que vai ser o PIB, né? Ou a Selic, todas aquelas coisas mais, né? E outras coisas aí que dá para imaginar também. Em marketing, por exemplo, né? Para fazer segmentação de clientes. Tá? Também que, por exemplo, você compra na Amazon, né? Todos os clientes da Amazon não são iguais, né? Por exemplo, talvez o Pedro ele gosta de comprar videogame. Eu já gosto de comprar livro. Talvez a Larissa gosta de comprar celular, né? E vocês veem que vocês têm uma idade, eu tenho outra, né? O João, ou Pedro, acho que eu falei, Pedro e eu somos homens, a Larissa é mulher, cada um tem características diferentes.
Então, em função dessas características, a gente consegue criar grupos de clientes, né, para, por exemplo, orientar melhor uma campanha de marketing. Vamos supor, para que vão me mandar um e-mail falando promoção de videogames, se eu não vou comprar videogame? Mas se mandar para mim um e-mail falando, Carlos, hoje, compra 2 livros, pague um, eu vou ser tentado a querer comprar os livros. Né? Por quê? Porque é meu perfil. Então dá para fazer isso com estatística. E dá para criar estratégias de pricing. Não sei se vocês perceberam, quando você senta nos sites, né, porque você está interessado em comprar esse fone do ouvido aqui. Você viu que todos os fones sem fio, fala, putz, vou comprar um fone sem fio. Não aguento mais, sabe? Esses cabinhos aqui chatos. Você vai no Google, procura, entra no site da Americanas, por exemplo, e vê R$ 150. Aí você não sabe, né? Fala, putz, será que eu compro ou não compro? Será que tá preço bom ou preço ruim? Fala, eu vou pensar. Aí você pensa, entra no dia seguinte, tá R$ 170. Não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente já aconteceu. Por que aconteceu isso? Porque por trás disso tem um motorzinho, na verdade tem um modelo, que vai atualizando os preços de tempo em tempo, tá? De forma de maximizar alguma coisa de empresa. Por exemplo, se a empresa quer maximizar o número de vendas, ela muda o preço de forma para maximizar as vendas. Se ela quer maximizar o lucro, roda o modelinho para maximizar o lucro e coloca o preço. Né? Tudo isso é feito com estatística. Né? Testes AB. Testes AB, por exemplo, quem usa Facebook, né? Eu não uso mais, mas o que eu lembro é que às vezes aparecia de um lado uma publicidade. Né? E você poderia clicar na publicidade ou não. Né? Mas, por exemplo, vamos supor que a publicidade que aparece com uma fotinho, né? E tem duas versões. Né? Uma versão que é umas cores mais suaves, né? E outra que é umas cores mais intensas. Né? Então, a gente faz um teste, né? Vamos supor, assigna aleatoriamente, coloca aleatoriamente essa publicidade com as cores mais tênues para um grupo, com as cores mais elétricas para outro grupo, né? Será que isso faz com que a pessoa clique mais ou clique menos? A gente faz um teste, né, para ver qual que é a melhor estratégia. Né? Tudo isso é estatística. E assim, a lista é quase interminável. Né? Por exemplo, que cliente tem mais probabilidade de comprar um produto, né, um serviço? Né? Quais são os atributos mais valorizados na hora de escolher um produto? Né? Quando você compra um computador, por exemplo, é mais importante que tenha mais memória RAM porque tenha um disco SSD maior. Qual que é mais importante? Né? Então, tem como construir todo um modelo para vamos falar para Lenovo. Lenovo, ó, esse daqui é a característica mais importante. Então, foca nisso aqui que é sucesso. Então, tudo isso, gente, é estatística. E tem controle de qualidade, reconhecimento de padrões, né? Análise de texto, criação de indicadores de clima laboral, né? E a gente cai num mar de coisas, por exemplo, que chama People Analytics, Marketing Analytics, Econometria, ciência de dados, um monte de coisa. Tudo isso, se você mais estatística, você vai conseguir fazer. Então, por que usamos estatística? A gente já viu o que é estatística, já viu que tem espaço para que só estatística no mercado de trabalho, já viu que paga bem, já viu o que é estatística, já viu onde dá para usar estatística, né? Agora, por que usamos estatística? Primeiro, para resumir a informação contida nos dados. Vamos supor que eu tenho uma tabela aqui de todos os alunos, sei lá, todos os alunos que estão fazendo estatística para administração, das duas turmas. Né? E eu tenho a idade, o histórico de vocês, das notas até agora, né? Logicamente que eu não vou olhar os 100 alunos, né? Eu não vou abrir meu Excel e ver os 100 um por um. Né? O que eu vou fazer? Provavelmente eu vou calcular a média, né? Vou calcular a média das notas. Será que eles são bons na média? Então, isso é uma forma de resumir a informação que tem nos dados. Né? Isso que a gente faz com estatística. Por isso que a gente usa estatística. Também usamos estatística para avaliar ou para descobrir alguma relação existente.
Por exemplo, né, eu estava falando das notas das médias. Será que dos meus alunos, por exemplo, se eu calculo, não sei como que chama aqui, se chama CR, mas a nota das suas, seu histórico de notas da universidade, na média deles, será que é maior para mulheres do que para homens? Né? Eu quero avaliar, descobrir se tem uma relação, né? Será que, por exemplo, as pessoas que moram mais perto da universidade, será que eles têm melhores notas? Né? E tantas coisas que a gente pode imaginar, né? E nós estamos em estatística principalmente porque a gente quer ter algum insight, né, baseado nos dados, que nos tenha alguma vantagem competitiva. Vamos supor, todo mundo vende alfajor. Mas se alguém descobrir que o pessoal do Rio de Janeiro é viciado em alfajor de chocolate, com recheio de guaiaba, sei lá o que for, né? E com cobertura de chocolate branco, os cariocas preferem, putz, eu vou fazer esse tipo de alfajor e vender, porque eles vão querer comprar o meu alfajor. Você está vendo que coisas que fazemos no dia a dia, né? Tudo isso a gente pode turbinar, pode melhorar as coisas utilizando estatística. A ideia é olhar para os dados, analisar eles com carinho, com amor, analisar bem eles e obter uma coisa que nos vai diferenciar de todo mundo. E quem sabe fazer isso de forma correta vai obter uma vantagem competitiva muito melhor. Mas para isso, precisamos entender alguns conceitos básicos, né? Eu falei de dado, né? Mas nem falei o que é um dado. E não estou falando do dado, né? Para jogar. Eu não estou falando para ele. Quando eu falo de dado, não estou falando disso aqui não, tá? Estou falando de outro tipo de dados. Bom, eles são a matéria-prima de qualquer análise estatística. E os dados são aquelas coisinhas que são obtidas, né, quando a gente mede alguma característica de alguma unidade da análise. Por exemplo, se eu estiver medindo as características da cor da roupa que você está usando, né, roxo é um dado. Né, sendo preto, preto é um dado. Vermelho é um dado. Sei lá, se eu quero levantar a característica da marca de celular que vocês usam, né? Como vocês são ricos, eu falo, Apple é um dado. Eu já falo, Xiaomi é um dado. Né? Samsung é um dado. Eu quero saber a marca. Então, isso é um dado. Tá? E eu obtive esses dados de quem? De uma unidade de análise. Né? Nesse caso, estamos falando da gente, né? Dos elementos. Né? Então, um elemento ou uma unidade de análise são as entidades. Então, é uma entidade porque é genérico. Nesse caso, a gente falava de pessoas, né? Mas pode ser escolas, empresas, países, né? A respeito das quais se coletam os dados. Né? Então, não necessariamente uma unidade de análise tem que ser uma pessoa, né? Pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser qualquer coisa. Então a gente tem que definir bem claro isso aí. Variável é a característica de interesse. Né? Por exemplo, marca de celular era uma variável, era característica de interesse. Né? Cor de roupa era outra característica de interesse, era outra variável. Né? Por exemplo, idade, por exemplo, é outra característica de interesse. Né? E assim vai. E observação, tá? É o conjunto de medidas correspondentes a determinado elemento. Sei que ficou confuso, né? Dado, elemento, variável, observação, tudo ficou confuso, né? Mas daqui a pouco vai ficar claro. Uma observação, tá? Contém dados, contém vários dados referentes a várias características, ou seja, várias variáveis que foram medidas dos elementos. Eu acredito que com isso ficou fácil você entender o que é uma observação, o que é um dado, o que é uma variável, o que é um elemento. Por exemplo, aqui, eu tenho uma tabelinha, tá?
estou mostrando só três elementos. A gente vai identificar observação, variável, elementos e dados. Alguém quer chutar aí o que seria, qual aí, o que aí nessa tabela seria uma variável? Alguém tem algum palpite, algum chute? Acho que potência é um exemplo de variável. Muito bem. Isso, ótimo. Potência é uma variável. Câmbio é outra variável, né? Cilindros também. Isso, muito bem. Você está vendo? O que são essas coisas aí? Tudo isso, milha, cilindro, potência e câmbio, são aqui 4 características, né? Que eu medi de quem? Dos carros, certo? Então, vou aqui, ó. Uma observação contém dados referentes a várias características que foram medidas dos elementos. Então, a pessoa que falou aí, falou potência, falou cilindro, ele acertou, essas são nossas variáveis. E eu falei agora que elas foram medidas dos carros. Então, os carros são os elementos. E os dados seriam quais? Os dados seriam esses carinhas que estão aqui dentro, né? 6 é um dado, por exemplo. 93 é um dado. 4 é um dado. Qualquer coisa é um dado. Né? E qual seria a observação? Aí fica um pouco mais difícil, talvez. Se alguém tem alguma ideia do que seria a observação? Qual a relação do gasto e de cada carro, né? Quanto ele consome, quanto você vai gastar em relação à potência. Tá? Você foi muito mais além ainda. Você já quer saber... Você acabou com a minha aula toda, já. Não, mentira. Mas você falou uma coisa muito certa, né? Geralmente, esse é o objetivo final. Mas a nossa observação aqui, o que a gente chama observação, e vocês vão encontrar nos livros como observação, é basicamente cada linha. Cada linha é uma observação. Né? Por exemplo, a primeira observação, tá? Que corresponde ao elemento mass da x4, contém essas 4 características aqui. Né? A segunda observação, que é da Datsun 710, tem essas 4 características. Né? Então, a observação vai ter sempre essa linha, que tem vários dados. Né? A observação contém os dados, né? Essa linha que eu tinha os dados, das características, que eram as colunas, né? De quem? Dos elementos. Né? A gente faz isso para quê? Como falou a pessoa que falou agora há pouco, porque a gente quer entender uma relação. Né? Então, o objetivo é esse daí. Né? A gente não levanta dado para levantar, a gente quer descobrir uma relação. Então, vamos lá. A gente já viu o que é dado, o que é variável, o que é observação, o que é elemento e tudo mais, né? Mas de onde que a gente vê os dados? Como é que a gente cria eles? Né? Tem várias fontes de dados. Tá? A gente pode diferenciar elas entre fontes internas e fontes externas. As fontes internas, como o seu próprio nome diz, são as que estão dentro. Né? Dentro de quem? Dentro da própria empresa, dentro da própria organização. Né? São os dados que são gerados pela própria empresa. Né? Por exemplo, a Amazon. Com certeza, a Amazon guarda um histórico da gente, quando se cadastra, de todas as compras que a gente faz, do tipo de bandeira do nosso cartão. Esses foram dados gerados pela própria empresa, pela própria Amazon. Então, são dados internos. Mas talvez eles precisem mais informação da gente. Né? Por exemplo, tem aqueles birôs de crédito, né, que analisam, né, a Serasa e essas coisas, que tem informação da gente também. Então, talvez eles comprem informação de alguma pessoa que não é gerada na empresa para conhecer mais a gente. Então, talvez conseguem misturar alguma informação, nem saber, putz, o Carlos tem esse cartão, ele sempre paga em dia, tá? E sempre que a gente dá um cupom de desconto de 5%, ele cai na pegadinha e ele compra o livro. Então,
E ele é, sei lá, e ele tem um score de, não sei quanto é o máximo, tá? Vamos supor que o máximo é 1000, tem um score de 500, vai. Então, esses dados que a Amazon pegou, que não foram gerados por eles, pegaram de fora, de outra empresa, são dados externos. E nesses dados externos, temos fontes primárias ainda e fontes secundárias. Fontes primárias seria, vamos por a Amazon comprando dados da Serasa. Eu não sei se compra, um exemplo, tá? E a Serasa foi quem gerou os dados. Essas seriam fontes primárias. Mas, por exemplo, pode ser que a Amazon compre um conjunto de dados da Serasa, mas a Serasa, por sua vez, comprou dados, sei lá, de outra consultora, né? Ou pegou dados da FGV, ou pegou dados do IBGE e por aí vai, né? Sei lá. Então, eles estariam pegando fontes secundárias também já. Que pegaram os dados que não foram dele, foram de outros caras. Geralmente, as fontes primárias são preferidas porque temos menos chance de erro, né? Nesse esquema de comprador de alguém, que comprou de alguém, que comprou de alguém, que comprou de alguém, aí você nem sabe mais se esse dado é tão real assim, tá? Mas é muito comum, é uma prática muito comum nas empresas, utilizar dados primários e dados secundários, ou externos, na verdade. Desculpe, dados internos e externos, para completar nosso banco de dados e fazer mais interessantes. A forma como a gente analisa eles é a mesma, tá? Mas todo mundo confia mais, geralmente, naquilo que a gente faz. Geralmente as pessoas confiam mais do que uma fonte primária, e tudo que é secundária, fonte externa, né? Desculpa, a gente confia mais nas fontes internas, nas fontes primárias, né? Do que fontes externas ou secundárias, né? Porque tem menos chance de erro, né? Aquilo que você tem mais controle, aquilo que você sabe como que foi produzido, a gente confia mais e dá preferência para isso. Então, a gente já viu definição de estatística, a gente viu onde aplicar, a gente viu alguns conceitos básicos, a gente viu de onde vêm os dados. E, voltando à tabela anterior, a gente tinha as variáveis, né? Só que essas variáveis têm diferentes características, né? Elas podem ser, por exemplo, categóricas, né? Também chamadas de qualitativas, ou numéricas, quantitativas, né? Categórica, por exemplo, marca de celular é uma categoria, né? Samsung, Lenovo, Xiaomi, são marcas, são categorias. Idade já é um número numérica, né? Sei lá, 20, 18, 17, 36, né? Peso, por exemplo, 70 quilos, 59, 32, né? São variáveis numéricas. Né? E dentro das numéricas, a gente vai ter discretas e contínuas. Né? Discretas, a gente tem um conjunto de valores finito, né? A gente consegue contar. A gente consegue contar essas opções, né? De uma maneira discreta. Idade, por exemplo, a gente considera uma variável discreta. Né? Oficialmente, a gente, por exemplo, a gente não tem 20 anos, né? A gente tem 20 anos, 3 meses e 15 dias e tantas horas. Né? Mas ninguém fala isso. Né? Você fala, tenho 30 anos, tenho 20 anos. Né? Então, isso é discreto, a gente consegue contar. Né? Mas, por exemplo, o peso. Peso, a gente às vezes costuma dar com casas decimais. Né? Então, isso daí acaba sendo uma variável contínua. Né? Ou sei lá, que mais? Salário, por exemplo. E recebi um olerite que acabava em 0,13, por exemplo. 13 centavos. É uma variável contínua, né? Poderia ser 13, 15. Praticamente infinitas possibilidades. Né? Então, quando pode assumir qualquer valor num intervalo, é uma variável contínua. Quando tem um número que a gente consegue contar, é discreto. E além dessa classificação de basicamente, variável categórica numérica, existe também o que a gente chama de escala de medida. Tá? Temos a escala nominal, onde os valores são rótulos. Significa que
Um rótulo é para quê? Simplesmente para diferenciar. Não significa que um é mais do que o outro, ou que um é o dobro, não. É simplesmente para diferenciar. Por exemplo, sexo, religião, raça, nacionalidade. É simplesmente um rótulo, né? Para saber. Não significa que uma mulher é mais do que um homem. É simplesmente um rótulo. Ou não significa que um católico é mais do que um evangélico. Ou que os dois são menos do que um agnóstico. Não, é simplesmente um rótulo que a gente dá para diferenciar. Porque a gente não consegue fazer praticamente nenhuma comparação, nem de ordem, nem de diferença, nem de nada. Uma escala um pouco mais complexa, um pouco mais completa é a ordinal, né? Agora existe uma ordem, tá? Mas comparações de diferença e proporção não fazem sentido. Por exemplo, grau de instrução, né? Se a gente colocar, por exemplo, a gente pegar, falar assim, esse cara tem ensino médio, esse cara tem graduação, esse cara tem mestrado, esse cara tem doutorado. Tem uma ordem, né? O cara que tem graduação estudou mais do que o cara que tem ensino médio. E o cara que fez doutorado estudou mais do que todo mundo, né? Mas é só isso, só uma ordem, tá? Por exemplo, a gente não consegue falar que doutorado menos mestrado igual... Não, a gente não consegue obter nenhuma relação disso, né? Ou que o doutorado é 3 vezes mais do que uma graduação. A gente não consegue fazer isso. É simplesmente uma ordem, né? Assim como o nível socioeconômico, né? Tem uma ordem, mas só isso. Né? A qualidade do produto, né? Falar que é muito bom, bom, regular, mais ou menos, ruim, né? É uma ordem. Né? Bom não é 5 vezes ruim, né? É simplesmente uma ordem. Né? Então, essas escalas ordinais e nominais, elas geralmente são as variáveis categóricas que tem nessa escala, né? Nominais e ordinais. Tá? Temos a escala intervalar. Tá? Agora sim, comparações fazem sentido. Tá? Mas o número 0, ele não vai indicar uma ausência da categoria. Por exemplo, quando a gente fala de graus, né? Não sei, quantos graus que está aí no Rio? Aqui onde eu estou, está 32 graus. Quantos graus está aí no Rio? Alguém sabe me falar? 27. 27. Né? Então eu posso falar, ok, 27 no Rio, 32 aqui. Aqui tem 5 graus a mais do que no Rio. A gente conseguiu fazer essa diferença. Certo? Pensei que a gente tinha entrado. Né? Mas, por exemplo, se aqui estivesse 0 graus, não significa que não tem temperatura. Significa que a temperatura é 0 graus. Né? Essa é uma escala intervalar. E a última escala, que é a escala, vamos falar assim, mais completa, é a escala de proporção. Tá? A escala de proporção, a gente consegue fazer comparações de diferença, né? Como aquela que eu fiz, que aqui está 5 graus mais quente do que no Rio, tá? Mas comparações de proporção também fazem sentido. E o 0 indica que não existe nada para essa variável. Por exemplo, vamos supor que meu peso é 100 quilos. E o peso da Mariana é 50 quilos. A gente consegue falar que o peso do Carlos é o dobro que o peso da Mariana. Né? Coisa que a gente não conseguia falar na educação anterior. Né? Distância. Vamos supor que a distância do João para a universidade a pé são 2 quilômetros. E a distância da Vitória de casa dela para a universidade é 1 quilômetro. Né? Então, a distância da casa da Universidade da Vitória é a metade do que do João. Né? Então, a gente consegue fazer essas
das comparações. Né? A gente consegue falar, o João tem que andar 1 quilômetro a mais do que a Vitória para chegar na universidade. E essas coisas. E peso zero, por exemplo, significa que não tem peso, né? Peso zero não existe. Não tem nada nessa variável. Diferente da escala intervalar, que o zero não indica ausência. 0 graus é 0 graus. Né? Tanto que a gente fala na Europa, quantos graus está lá? -5. Né? Então, 0 não indica ausência. 0 indica 0. E nessas escalas, são as variáveis numéricas que estão nessas escalas. Então, a gente já viu um pouco. E para que a gente viu isso? Porque a forma como que a gente vai analisar os dados depende muito tanto do tipo de variável quanto da escala que estamos utilizando. Por quê? Porque senão a gente pode interpretar de forma errada. Tá? Bom, aqui eu coloquei, né? Conhecer o tipo de variáveis ou escala de medida é importante por vários motivos. Nos ajuda a interpretar corretamente. Tá? Vamos fazer análises apropriadas dependendo do tipo de variável de escala, né? Que, por exemplo, vamos supor que temos uma escala nominal, né? Que seja aqui, cor de olhos. Aí o João coloca preto, a Mariana marrom, alguém verde, alguém azul, né? A gente codifica, né? 0 para preto, 1 marrom, 2 verde e 3 azul. Faria sentido calcular a média disso aí? Não faz sentido, né? Na verdade, qual seria o sentido de calcular a média das cores? Não faz sentido nenhum. Mas se você simplesmente viu que no teu banco de dados estava 0, 1, 2, 3, você vai colocar no computador calcular a média, ele vai calcular a média. Mas você está fazendo uma coisa muito errada e que não faz sentido. Então, por isso que é importante conhecer o tipo de variável e escala de medida. Né? E, bom, veremos na próxima aula, né, que para cada tipo de variável, né, existe tipo de gráficos, tipo de tabelas, né? A forma como a gente analisa os dados vai variar muito. Tá? E uma coisa que é importante também conhecer é que a gente sempre tem muito dado, mas os tipos de dados, a estrutura deles é diferente. Tem um tipo de dado que é provavelmente o mais comum, tá? Que são dados de corte transversal, e são dados coletados no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, eu falei assim, idade dos alunos agora, né? Eu tirei uma foto da idade de todo mundo e coloquei numa tabelinha, né? Eu tirei uma foto, eu estou olhando no momento agora. Isso é corte transversal. Mas também tem outro tipo de dados que é comum, que são dados de séries temporais. Eles são dados que foram coletados de forma cronológica. Por exemplo, temperatura. Né? A gente vê a temperatura todos os dias, né? E se você colocar a temperatura do ano todo, né, você vai ver que tem períodos que sobe e desce. Né? Se a gente simplesmente ordenar de qualquer jeito, perdeu muita informação. Né? Então, nesses dados de séries temporais, a cronologia é importante. Existem outros tipos de dados, né, que são corte transversal agrupado, dados de painel, né, que eu só coloquei aqui para a cultura geral, porque a gente não vai ver nada disso na matéria. A gente vai focar basicamente mais em corte transversal e em regressão e previsão. A gente continua focando em corte transversal e vê um pouquinho de séries temporais. Tá? Mas é importante que vocês aprendam a diferenciar isso aí. Então, agora, a gente já viu os conceitos mais básicos. Vamos entender o que é essa bendita de estatística descritiva e estatística inferencial. Será que é a mesma coisa com nome diferente? Será que é coisa completamente diferente? Vamos ver. A estatística descritiva, ela é utilizada para descrever os dados. A gente vai calcular algumas medidas de tendência central, né? A gente vai ser interessado em ver a variabilidade, montar umas tabelinhas, uns gráficos. A ideia da estatística descritiva é termos um
uma visão dos dados, um panorama dos dados, né? É descrever os dados. Já a estatística inferencial, ela vai além, né? Além de ter feito uma estatística descritiva, né? A gente utiliza dados de uma amostra para inferir conclusões para uma população, né? Eles têm uma estimativa pontual, né? Por exemplo, a gente pega uma amostra de alunos e calcula a média da idade deles, né? Será que essa média da idade é, de fato, a média de idade que representa a população de alunos? Ou não, né? Tem procedimentos para fazer um teste para ver se esse valor é aceitável ou não, né? Para construir um intervalo, né? A gente dá a média de idade e fala, opa, mas o intervalo dela, vamos supor, está entre 18 e 23, né? Será que esse intervalo, na verdade, representa tudo que está na população, né? E tudo mais, né? Logicamente que a estatística inferencial é mais complexa do que a descritiva, mas a descritiva é sumamente importante, porque sem a descritiva, você não consegue ter ideia nenhuma, tá? De estatística inferencial, tá bom? Então, assim que ficou confuso, né? Estatística descritiva, inferencial, dado, população, variável, contínua, discreta, categórica, eu falei de um monte de coisa, tá? Mas o que é isso? Então, imagina que a gente tem uma população, todos esses carinhas aqui, tá? E os que estão numa bolinha vermelha são uma amostra, né? Então, eu pego uma amostra, tá? E eu vou trabalhar com essa amostra, eu vou calcular um monte de coisa para essa amostra, mas as minhas conclusões eu vou usar da população toda, não da amostra. Então, a inferência estatística faz isso. Pega dados da amostra e, através de alguns procedimentos, como estimativas pontuais, intervalos de confiança e testes de hipóteses, a gente vai dar conclusões para a população. Tá? Então, a população é o conjunto de todos os elementos que são objeto de estudo. Por exemplo, todos os alunos de MEAD 211 do semestre 2022 é a população. Tá? Então, cada aluno é um elemento. Uma amostra é um subconjunto da população. Tá? Vamos supor que cada um tem um número na lista, tá? Na lista de presença. E eu seleciono aleatoriamente 10 de vocês. 10 ou 15, sei lá. Tá? Esse subconjunto é uma população. Esse subconjunto, desculpem, é uma amostra. Tá? E utilizando dados dessa amostra, desses 15 que eu selecionei, eu vou inferir sobre determinadas características da população. Tá? Mas, professor, se a nossa população é tão pequenininha, por que você quis fazer uma amostra? Logicamente que eu fiz só com um exemplo, né? Eu conseguiria pegar a informação de todo mundo da minha sala, né? Eu pegaria a população toda. Mas na prática, a gente não consegue fazer isso. Por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, estamos em época, vamos supor, né, eleições. A gente não pergunta para os brasileiros todos por quem que vai votar. Ah, senhor, por que você vai votar? Né? Em teoria, você pega uma amostra, você pergunta unicamente para essas amostras e, utilizando a informação dessa amostra, a gente fala da população toda. Por quê? Porque pegar informação da população toda é sumamente caro, e além de caro, é inviável, né? Sim, você imagina o tempo que você vai gastar fazendo isso? E você nem vai conseguir pegar todo mundo. Então, existem esquemas complexos de como pegar fazer uma boa amostra para fazer isso. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo, tá bom? Imagine que queremos saber a opinião dos moradores do Rio de Janeiro sobre as medidas adotadas para conter o avanço da Covid-19. Tá? Para o estudo, são selecionados 5.000 moradores do Rio. E se lhes pergunta quão satisfeitos ou insatisfeitos estão com as medidas adotadas
para conter o avanço da Covid na cidade. Né? Eles têm uma escala, né? Eles vão falar totalmente insatisfeito, 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 nem insatisfeito, tanto faz para ele, satisfeito ou muito satisfeito. E além disso, a gente pega informação também sobre o sexo do cara, idade e o bairro onde ele mora. Tá? E aqui pega, identifica a população, amostra, variáveis e elementos. Vamos ver então. População. Queremos saber a opinião dos moradores do Rio de Janeiro. Então, pronto. População são os moradores do Rio de Janeiro. Todos os moradores. Né? Amostra sobre as medidas adotadas para conter o avanço da Covid. Para estudos são selecionados 5 mil moradores. Né? Do total de moradores, que não sei quantos moradores tem no Rio, mas deve ter muitos, né? A gente pegou uma amostra de 5 mil deles. Né? Variáveis. Então, e se eles perguntam quão satisfeitos ou insatisfeitos. Né? Isso daí é uma variável, né? Vamos supor, quão satisfeito você está, né? Isso daí é a pergunta, a variável vamos chamar de satisfeitos. Né? Isso aqui não para por aí. Porque, além disso, a gente pegou a informação do sexo, da idade e do bairro. Então, a gente tem 4 variáveis, né? A variável satisfeito, né? Vamos chamar de índice de satisfação. Tá? Os caras de satisfação vai ser uma variável. Outra variável vai ser idade, vai ser sexo. Tá? Outra variável vai ser idade. E outra variável vai ser bairro. Temos variáveis numéricas nessas 4 aí? Alguém consegue me falar? A idade? Isso, muito bem. Idade é numérica. As outras todas são categóricas, certo? Sexo é categórico, bairro é categórico, e dado que satisfeito, está falando numa escala, né? Totalmente satisfeito, insatisfeito, tudo é categórico também. Né? O sexo é ordinal, né? Desculpa, o sexo é nominal, né? Homem e mulher, um não é mais do que o outro. O bairro é nominal também, né? Eu não conheço os bairros do Rio, mas é simplesmente um rótulo, né? Para saber onde que você é. Mas já a pergunta satisfeito e insatisfeito, ela é ordinal. Por quê? Porque, por exemplo, totalmente insatisfeito é menos do que insatisfeito. E tudo isso é menos do que muito satisfeito. Né? Tem alguma ordem como o cara classifica. Né? Então, essa variável daí, ela é ordinal. E por último, elemento. Quem que é o elemento aí? O elemento é o morador, né? O morador do Rio de Janeiro, né? Que é o cara de quem a gente está pegando, está medindo as características que interessa, né? Então, população, moradores do Rio, amostra 5 mil, variáveis, temos aquelas 4, né? Escala de satisfação, sexo, idade e bairro, né? Cada uma com suas escalas bonitinhas. E os elementos são os moradores do Rio de Janeiro, né? Cada um dos moradores. E para terminar a nossa aula de hoje, eu comecei falando a aula que a gente aprende essa matéria, mas na vida real ninguém faz coisas na mão, né? Eu vou ensinar, logicamente, como que faz na mão, porque a gente tem que saber, né? Mas hoje em dia a gente não faz mais na mão. A gente vai e faz no computador, né? Tem 3 softwares livres, tem vários, né? Mas talvez os mais conhecidos para análise de dados, que são R, Python e Julia, tá? E a gente consegue calcular estatística e tudo mais. Eu coloquei eles porque eles são livres, são de graça também, né? Então, tudo é feito no computador. E por isso que a minha matéria, a minha aula vai ser muito focada tanto na teoria como fazer isso no computador, tá? Excel sempre vai ser uma opção razoável, tá? Mas por que não usar apenas Excel, então, se Excel é razonável? Porque Excel é uma planilha de cálculo, né? Mais do que um software para análise de dados, então, à medida que você vai pedindo coisas mais complexas, Excel já não ajuda tanto assim, não. E também porque a tendência nas empresas é utilizar software livre. Então, se você
manja algum deles. Provavelmente Júlia é o menos conhecido, mais voltado para coisa bem acadêmica, e é novo também, né? Mas ele é bem potente. Python é uma ótima linguagem de programação, tá? E o R, que é uma ótima linguagem para análise de dados, tá? Eu vou focar no R, mas como alguém perguntou se você quer utilizar o Python, não tem problema também, deve ter como fazer, mas eu pelo menos vou te ensinar um pouco de R, e eu vou te ensinar R porque eu gosto, né, de SAR, eu uso bastante, também porque eu acredito que é mais fácil, então para quem não tem familiaridade nenhuma com programação nem nada, ensinar R, que é simplesinho. Python é muito mais poderoso, você consegue fazer coisas muito mais a nível de programação, muito mais complexas no Python, mas eu acredito que seja mais difícil de ensinar para vocês, tá? E Julia, que vocês podem aprender, mas como ainda ninguém está usando quase Julia, então não vai ser tão útil. Talvez, se você depois que você fazer pesquisa e quiser rodar seus códigos na velocidade da luz, você vai aprender Julia para fazer. Mas por enquanto a gente vai ficar no R, tá? E nossa aula de hoje, se vocês querem aprender mais, vocês podem. Eu costumo sempre colocar no final das minhas aulas algumas leituras recomendadas, né? São basicamente algum material que eu peguei para preparar as aulas, algum material que eu acho interessante. Então, são essas duas referências aqui. E eu sei que talvez vai vir um feriadão aí para todo mundo, né? Ainda não sei se a universidade vai adotar, mas se vocês querem entender o que dá para fazer com coisa quantitativa, eu recomendo esse documentário aqui, tá? Que eles falam do caso Trump, falam como a empresa Cambridge Analytica utilizou dados para mandar publicidade específica para as pessoas, para influenciar no voto das pessoas. É uma doideira, tá? Mas é real. Então, se alguém quer se sentir, quer encontrar um sentido para estudar estatística, eu recomendo. Tem esse outro filme aqui, que também basou na vida real. Eles contratam um carinha, acho que é um economista, formado em Yale, que ele começa a fazer umas estatísticas dos caras, né? E eles começam a contratar caras baratos, que as pessoas não gostam, porque tem uma pequena falha em alguma coisa, mas que eles são muito bons em outras, e eles conseguem montar um time ótimo, tá? Isso seria o Numbers, que não está na Netflix nem no Amazon Prime, tá? Vocês devem encontrar em algum lugar por aí, mas seria legal porque essa seriado fala assim, né? São dois irmãos, um cara é professor de matemática aplicada, doutor em matemática aplicada na universidade famosa, e outro irmão é agente do FBI. Então, o seriado todo é o irmão do FBI pedindo ajuda para o irmão matemático para utilizar matemática, estatística, para resolver os casos do FBI. E o legal desse seriado é que tem um blog que chama Matemática por Trás de Numbers, porque todas as coisas que vão falar no seriado são teorias que existem na vida real, tá? Então, as coisas que eles aplicam na vida real, elas existem, os teoremas existem, os métodos existem. Então, quem quiser ficar motivado, é uma ótima para você, não vou falar gastar seu tempo, vai investir seu tempo em assistir alguma coisa maneira. E foi isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Vou parar aqui a gravação.